Bom dia, na paz do Senhor Jesus, mais uma semana iniciando, né? Nós estamos aí na primeira semana de março, estaremos estudando a lição de número 10, né? O Espírito Santo, o capacitador, né? O tema dessa segunda-feira é a promessa do derramamento do Espírito Santo. Alcança todo tipo de pessoas do reino. Baseado num texto do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28 e 29. Um texto bastante conhecido do livro de Joel. Aliás, eu acho que é o texto mais conhecido que os irmãos conhecem do livro de Joel. Diz assim: E ao ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Queridos irmãos, o profeta Joel, profeta de Judá, né? Ele vai mencionar aqui o dia do Senhor. E nessa feita, quando ele menciona esse dia, ele vai ter uma pronúncia, né? Do que vai ter um julgamento sobre toda a terra, né? Mas aqui também ele estava falando ali naquela época para o povo que estava na época do profeta Ezequiel. Nós percebemos que o povo ali estava cercado pelos assírios, né? E eles impuseram ali, mas não tiveram êxito, não conseguiram ter êxito ali, porque também houve ali, nesse dia do Senhor, uma praga de gafanhotos que devastou todas as plantações, e o povo ali ficou assustado sobre isso. E pela terceira vez o profeta vai mencionar o dia do Senhor, e é exatamente esse texto que o profeta menciona aqui, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, né? O profeta Joel, aqui no seu livro, ele vai declarar que nós, nos últimos dias, né, Deus derramaria ali o seu espírito sobre toda a carne. Querida, essa promessa, né, ela se estende a todos sem distinção, sem classe, sem etnia, né, ou posição social, né. O Espírito de Deus, né, ali é derramado sobre, que ele está falando que seria derramado sobre todas a carne, sobre todos os povos que serviam a Deus, né? E nós vamos ver ali, conforme estava exposto ali, que é exposto pelo profeta Joel, que não seria limitada a um grupo específico, né? Mas se manifestaria em homens e mulheres, jovens e idosos, né? Escravos, servos e livres, né? Isso vai refletir, querido irmão, que a universalidade da obra de Deus no Novo Testamento é onde o Espírito não se restringia a um pequeno número, mas está disponível para todos aqueles que buscam a sua presença, que buscam o seu reino, né? Querido, nós vemos além disso, essa promessa também, ela marca uma virada, né? Uma virada importante na história espiritual do povo de Deus, né? Pois ali vai simbolizar uma nova era, em uma nova era em que a atuação do Espírito será constante na vida de todos os fiéis, né? E capacitando-os a viver, testemunhar a vontade do reino de Deus, né? Isso completando pela experiência daquele dia lá, o dia de Pentecoste, né? Onde essa profecia se cumpre, né? Onde é confirmado que todos os tipos de pessoas ali do reino teve acesso ao Espírito Santo, né? Queridos irmãos, é importante nós percebermos que essa promessa do derramamento do Espírito nos chama a uma inclusão, né? Nos chama a uma expansão do reino de Deus. Lembrando que ninguém está fora do alcance da graça, né? E que
a obra do Espírito Santo, ela não está limitada, né? Ele está capacitando cada um, né? Cada pessoa para estar vivendo, para viver plenamente o reino de Deus. Viver plenamente para o reino de Deus. Viver plenamente na presença de Deus, né? É isso que o Espírito Santo faz. Ele vai capacitando cada um, né, para estarmos sempre na presença de Deus. Queridos irmãos, eu quero desejar um bom dia, uma boa segunda-feira, uma semana abençoada, né? Que estamos iniciando a semana, que esse mês seja um mês próximo, que os nossos planos venham a se realizar, que nossos projetos que nós fizemos para esse mês venham a se concretizar no final do tempo, no final do mês. Queridos, que todos tenham uma semana abençoada, uma segunda-feira cheia da graça de Deus, né? Quero desejar a todos que todos tenham um bom dia na paz do Senhor.